a nossa série de mensagens pela manhã na carta de Paulo aos Gálatas. E antes de entrar na mensagem, assim, eu queria indicar para vocês, quem desejar, né, conhecer mais, aprender mais da palavra de Deus em casa. Eu tenho, no caso do que a gente está estudando, eu tenho utilizado algumas fontes para pregar aqui. Por exemplo, eu tenho sido muito abençoado por umas mensagens que tenho ouvido, uma exposição em Gálatas do Augustus Nicodemos. Você encontra essas mensagens no site da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Mas também existe muita coisa boa em comentários bíblicos. Eu tenho aqui um comentário do William Hendricks, famoso, conhecido, muito bom, versículo por versículo, que ajuda você a saber mais, a conhecer mais. Tem um aqui do Hernandes Dias Lopes, muito bom. Aliás, existe tanto do Hendricks quanto do Hernandes, existe todos os comentários do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento desses homens. Então são indicações que podem te ajudar e te auxiliar a ler mais, a aprender mais. O que eu falo aqui é muito pouco, diante do que tem sido escrito, diante do que tem sido dito e exposto por esse mundão aí afora. Mas enfim, semana passada nós começamos a falar sobre essa carta e nós falamos da importância do livro, nós falamos da autoria, nós falamos dos destinatários da carta e falamos da defesa que o apóstolo Paulo fez e faz do seu apostolado. Vimos também que a expressão ali do verso 3, graça e paz, que muitas vezes, ou melhor, está presente em todas as epístolas paulinas, não é uma mera formalidade. Existe por trás dessa saudação do apóstolo uma importante mensagem aos seus leitores. Nós vimos que só é possível desfrutar da paz de Cristo aquele que conhece, que recebe a graça de Deus. Ainda dentro da sua saudação aos Gálatas, no verso 4, ao falar de Jesus, Paulo vai lhes dizer o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O que Paulo está fazendo aqui? Chamando a atenção minha e sua, chamando a atenção das pessoas a quem ele escreve, para a natureza voluntária do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo nos diz que Jesus, ele, ao morrer, ele não foi forçado, ele não foi obrigado, ele não foi impelido por ninguém. Olha o que Paulo diz, que ele se entregou a si mesmo, o qual se deu a si mesmo. Nos lembra aquilo que temos aprendido, falamos aqui no culto de quinta-feira. Jesus, ele não foi um mártir. O mártir é aquele que não tem opção. O mártir é aquele que vai para a morte forçado pelas circunstâncias. Jesus, ele deu a sua vida espontaneamente. Paulo diz que ele a si mesmo se deu. Em João capítulo 10, João narra Jesus, as palavras de Jesus, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama. E aí Jesus diz assim: porque eu dou a minha vida
E ele diz: eu dou a minha vida para a reassumir. Depois Jesus diz assim: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, a morte de Cristo, ela fazia parte de um plano traçado antes da fundação do mundo. O livro de Apocalipse nos diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes do mundo ter sido criado. Ou seja, os judeus, os fariseus, os soldados, Pilatos, todos eles foram simples instrumentos nas mãos de Deus. Obviamente que eles são responsáveis por aquilo que fizeram. A verdade de que Deus planejou a morte do Filho, que soberanamente levou o Filho até a cruz, não isenta esses homens da responsabilidade que eles tiveram ao fazer o que fizeram com Jesus. No entanto, tudo aconteceu segundo o propósito de Deus. E aí, desejando ressaltar a soberania de Deus na morte de Jesus, alguém uma vez disse o seguinte: quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas o Pai por amor. Foi o Pai que deu Jesus Cristo. Então, logo aqui no início, Paulo chama a atenção para a natureza voluntária do sacrifício de Cristo. Jesus não é um mártir, Jesus não vai para a morte contra a sua vontade. Ele disse: eu espontaneamente dou a minha vida. E aí Paulo nos apresenta dois motivos pelos quais Jesus se entregou. Ele diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Primeiro motivo pelo qual Jesus morreu, segundo Paulo aqui no texto, foi pelos nossos pecados. Gente, o pecado é algo tão forte. O pecado é algo tão forte que custou a humilhação, o sofrimento e a vida de Jesus. Às vezes a gente fica pensando assim: será que não podia ter outro jeito? Será que não podia ser de outra forma? Mas segundo as Escrituras não tinha outro jeito. Os nossos pecados, eles precisavam ser castigados, pagos, expiados, propiciados. E isso somente o nosso substituto poderia fazer. John Flavel, um dos puritanos mais famosos, ele disse assim: como é profunda a poluição do pecado, a ponto de nada, a não ser o sangue de Cristo, poder purificá-lo. Como é profunda a poluição do pecado. Então deixa eu te dizer uma coisa: por ser o que é, nós não podemos brincar com o pecado. Não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Alguém já disse que o pecado, ele começa como uma teia de aranha e ele se transforma numa camisa de força. Começa como uma simples teia de aranha que você, com um peteleco, arrebenta. Mas se você não tomar cuidado, ele se transforma numa camisa de força, incapaz de você sair dali. Então, o menor pecado, ele é condenável. A pistola que mata é tão mortal quanto uma bomba atômica. Um simples revólver, ele tem a capacidade de fazer com uma pessoa o que uma bomba atômica faz.
Então, como disse John Wesley aí, assim como um pouquinho de pó desregula um relógio e o menor grão de areia obscurece a nossa vista, também o menor pecado no coração impede o seu movimento correto na direção de Deus. Então o pecado, ele é muito forte, é muito poderoso. Então Paulo diz que precisou Jesus Cristo morrer. Jesus Cristo dá a sua vida por causa dos nossos pecados. E segundo, Paulo vai nos dizer, para nos desarraigar deste mundo perverso. Paulo aqui ele nos compara, ao usar esse verbo desarraigar, Paulo tem em mente árvores que estão há anos num local e as suas raízes são fortes, são sólidas, cresceram muito ali para baixo da terra. Então Paulo nos compara a árvores que estão enraizadas. Tente retirar uma árvore pela raiz e você vai ver como que isso é difícil. Paulo nos diz que nós estamos enraizados na perversidade desse tempo no qual nós vivemos. A palavra mundo aí, no verso 4, na verdade, lá no original grego é era, século. Paulo então diz, olha, nós estamos enraizados nessa era, nesse momento no qual nós vivemos. E ele diz, somente o Deus que ressuscita os mortos pode nos arrancar deste mundo perverso. Não sei se você entende isso. Paulo está dizendo, só existe um poder nesse mundo que é capaz de nos retirar deste mundo perverso. É o poder que ressuscita mortos. É o poder de Deus que tirou Jesus da sepultura. Se formos deixados à nossa própria sorte ou à nossa própria capacidade, a gente não consegue abandonar o pecado. Por isso que Jesus precisou morrer. Para nos tirar do mundo, para vencer o mundo. Para retirar aquelas coisas que existem de mundanas no nosso coração. E por fim, ainda aí no verso 4, a gente pode perceber que Jesus ele não ora para que o Pai tirasse os cristãos do mundo, mas para que tirasse o mundo dos cristãos. É aquela oração de Jesus lá em João 17, a chamada oração sacerdotal. Paulo diz que Jesus fez tudo isso, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus. Então você percebe como que a Trindade ela trabalha em conjunto. O Pai planejou e o Filho executou o plano de redenção. Por isso que Paulo encerra a sua saudação no verso 5 com a seguinte expressão: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao contemplar o maravilhoso amor do Pai revelado na entrega de seu Filho para nos salvar, Paulo se enche de louvor. E com essa atitude, ele nos convida, ele nos convoca a também nos unirmos a Ele em louvor. Para isso nós fomos criados, louvar eternamente a Deus. Todos os dias nós devemos louvar a Trindade pelo que ela fez por nós. Todos os dias nós deveríamos cantar o hino 1 do cantor cristão, o antífona,
que é uma exaltação à Trindade, por aquilo que a Trindade fez por nós. Por isso que toda semana, de forma comunitária, nós precisamos nos encontrar para louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor. Constantemente nós devemos adorar e reconhecer e agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Olha o que Paulo diz, verso 5: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Paulo está dizendo, olha, o que nós vamos fazer na eternidade, o que nós vamos fazer eternamente, louvar a Deus, louvar ao Pai, louvar ao Filho, louvar ao Espírito, pelo plano de redenção que nos resgatou dos nossos pecados e que nos livrou do presente século mau. No verso 6 ele sai da sua saudação e ele diz assim: estou admirado. Começam as palavras duras aos Gálatas. Estou admirado de que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É muito interessante que Paulo termina o verso 5 com louvor e inicia o verso 6 com uma maldição. Ele sai de uma doxologia para uma maldição. Como que pode? Ele acaba de louvar e impreta uma maldição e fala algo terrível. Por que ele faz isso? Por que ele sai do louvor para a maldição? Porque ele sabia, como nós vimos semana passada, ele vai direto ao ponto. Ele sabia o que estava em jogo. Porque a essência do evangelho estava sendo questionada por aquela igreja. A repreensão de Paulo possui aqui dois alvos: os Gálatas por sua leviandade e os falsos mestres por sua heresia. Os Gálatas, eles estavam se afastando de Deus e os falsos mestres eram malditos de Deus. E aí Paulo se espanta com a inconstância e com a instabilidade dos Gálatas. Semana que vem eu vou tratar mais dessa questão do espanto de Paulo. Como pôde? Paulo se espanta porque Paulo tinha uma boa impressão dos Gálatas. Paulo se espanta porque como que alguém é capaz de trocar o evangelho da graça pelo evangelho das obras? Não tem nada a ganhar. Mas isso a gente vai falar semana que vem. Mas Paulo se espanta com essa inconstância, é sobre isso que eu quero falar agora. Como que eles eram inconstantes. Interessante que essa instabilidade de caráter era, ao que parece, um traço dos gauleses. Em Guerras Gálicas de Júlio César, existe uma frase que ele diz assim: César foi informado desses acontecimentos e, temendo a inconstância dos gauleses, decidiu que nenhuma confiança poderia ser depositada neles. Era um povo inconstante. E Paulo, então, atônito com a volubilidade daqueles cristãos, escreve e descreve o seu espanto. Porque eles não estavam desertando de uma causa humana, de um partido. Eles não estavam mudando de uma igreja. Eles não estavam mudando de uma denominação. Eles não estavam se apartando meramente de uma posição teológica que não interfere no corpo doutrinário da salvação. Eles estavam transferindo a sua lealdade daquele que em sua graça e misericórdia os havia chamado.
Paulo diz: eu estou espantado que vocês estão abandonando aquele que vos chamou. Não é só o Evangelho, vocês estão abandonando o Deus do Evangelho. Vocês estão abandonando a graça de Deus e, consequentemente, vocês vão abandonar o Deus de toda a graça. Vocês estão deixando a liberdade de Cristo para novamente se sujeitarem ao jugo da lei. E para abandonar o Evangelho tão depressa, parece que esse Evangelho, que essa palavra não encontrou raízes, ou não produziu raízes profundas no coração deles. Irmãos, quando uma pessoa fica oscilando de denominação em denominação, de igreja em igreja, ela não possui muita firmeza doutrinária. Se uma árvore ela for arrancada 2, 3 vezes por ano, ela não pode produzir fruto. Existem pessoas que... Existe uma pessoa da minha família que há pouco tempo, não, já tem um bom tempo, ela disse, uma vez conversando com ela, eu perguntei: qual igreja que você está? Em 4. É o nome da igreja? Não, eu vou a 4 igrejas diferentes. Por causa de quê? Porque uma tem um louvor bom, a outra tem uma turma que eu gosto, a outra tem uma pregação boa, e a outra eu não me lembro qual era o motivo. E aí eu pensei, é uma cigana espiritual. Se acampa por trás de qualquer cerca evangélica. A teologia de muitas pessoas, ela consiste naquilo que John MacArthur falou, chamou de uma colcha de retalhos. Eu achei extraordinária, tanto que mais de 10 anos depois eu lembro dessa história. Ele conta que uma vez ele foi pregar num determinado lugar e, ao retornar para casa, ele queria levar um presente para a esposa. E ele parou na estrada, assim, numa casa que vendia roupas de cama, edredom, cobertas. E quando ele parou ali, ele começou a conversar com a vendedora, e ele olhou para o lado e viu que o marido dela estava lendo alguns livros, e ele observou que tinha livro evangélico, livro dos Mormons, livro do catolicismo, livro do espiritismo, tudo misturado. E aí ele perguntou: por que você está lendo isso tudo? Ele disse assim: existe coisa boa em tudo isso aqui. E aí ele começou a conversar um pouco, aí depois ele se direcionou para a mulher que estava vendendo as colchas, e ele reparou que no meio das colchas que aquela mulher vendia, existia uma colcha cheia de cores, com tecidos diferentes. E ele perguntou para ela: que colcha é essa aí? Ah, essa aqui são pequenos pedaços. De cada colcha que eu faço, eu tiro um pedacinho e vou juntando, e fiz uma colcha que dura. Essa colcha aqui é algo que eu tenho guardado para mim, é algo que tem um valor sentimental muito grande. Cada pedacinho é uma colcha que eu fiz para vender para alguém. E eu venho fazendo essa colcha há mais de 20 anos. E aí ele falou: agora eu entendi tudo. A mulher pegou a teologia do homem e transformou numa colcha. E ele disse: existem pessoas que têm uma teologia, que é a teologia da colcha de retalhos. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de acolá. Paulo disse: estou admirado. Esse era o problema dos Gálatas.
Estou admirado de que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Meus irmãos, uma das pragas que maltratam uma igreja é a inconstância das pessoas. Como que todos nós somos inconstantes. Quantos projetos inacabados existem na sua vida? Quantas vezes você começou uma dieta ou entrou na academia e logo parou? Gente, isso pode parecer brincadeira, mas isso é sério. Isso é uma questão de disciplina. Quantos cursos que ao longo das nossas vidas nós abandonamos pela metade? No que diz respeito à escolaridade do brasileiro, a porcentagem dos que começaram o ensino fundamental e não terminaram é de 33%. Os que começaram o ensino médio e não terminaram é de 19%. Os que começaram algum curso superior e não se formaram é de 45%. A falta de continuidade em qualquer área da vida é um problema seríssimo. Quantas vezes você começou a frequentar uma reunião de oração ou a EBD e parou? Reunião de oração, então, é um exemplo de como que aparece assim, vem uma vez ou outra. É impressionante. Poucos são aqueles que têm uma constância. Quantas vezes você liderou algum ministério, mas diante das dificuldades você entregou o cargo? Quantas vezes você se dispôs a fazer algo para abençoar a igreja, mas por causa dos problemas, essa sua disposição logo se dissipou? Uma das coisas que assolam uma igreja é a inconstância das pessoas. Lamentavelmente, muitas pessoas, elas não têm a garra necessária, a raça para continuarem aquilo que elas começaram. E como disse, não só na igreja, mas na vida como um todo. E quando nós agimos assim, irmãos, nós estamos pecando. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós não refletimos o caráter de Deus, nós pecamos. Todas as vezes que não agimos como Deus, nós pecamos. E a Bíblia nos diz que Deus é um Deus de perseverança. Você já imaginou se Deus não completasse aquilo que Ele começou? Nós estaríamos perdidos. Você já imaginou se Deus não fosse constante em suas promessas? Você já imaginou se Deus oscilasse nas leis que Ele criou e que governam esse universo? Não existiria vida. Então, inconstância e instabilidade são um dos grandes males que assolam o ser humano, que assolam a igreja, porque é constituída de seres humanos. Quando estava prestes a morrer, Jacó, lá no Egito, depois de se encontrar com José, depois de se reencontrar, de estar muito feliz, ele chama os 12 filhos. E ele vai dispensando bênçãos para cada um dos filhos. Quando chega na vez de Rúben,
Sabe o que Jacó diz para ele? Inconstante como as águas, não serás o mais excelente. Inconstante como as águas, não serás o mais excelente. A Bíblia, ela fala de algumas pessoas que começaram a andar com Jesus, mas por alguns motivos abandonaram Jesus. Isso mostra que esse é um problema que faz parte da história do cristianismo. Não sei se você sabe disso, mas o número de ex-crentes é maior que o número de crentes arrolados nas igrejas. Tem mais gente fora da igreja do que dentro da igreja, gente que já foi da igreja. Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A primeira vez que eu li, eu fui muito abençoado, e depois eu li algumas outras vezes um artigo do pastor Ricardo Barbosa, cujo título é A Continuação da Continuação. E ele diz que, nesse artigo ele diz o seguinte: o primeiro problema sobre esse assunto é não começar coisa alguma. Tem gente que não começa nada. O segundo problema é começar e não ir adiante. O terceiro é começar, ir adiante por um tempo e desistir pouco tempo depois. É importante dar continuidade. E ele diz assim: para quem já pôs de maneira correta as mãos no arado, o maior desafio é a continuação da continuação. Primeiro vem a descoberta da fé, a iniciação, o despertar, o abraçar, a conversão. Depois vem a caminhada, a negação do eu, a renúncia do pecado, a obediência devida a Jesus Cristo, a continuação do compromisso, da nova vida, da nova experiência, da nova situação. Por último, vem a continuação da continuação. A Bíblia relata vários episódios de pessoas que continuaram fazendo aquilo que começaram. Por exemplo, Pedro, ele continuou batendo a porta da casa lá de João Marcos, enquanto os crentes estavam lá discutindo dentro de casa. Jesus contou a parábola do homem que, no meio da noite, continuou batendo na porta do seu amigo até que ele lhe emprestasse 3 pães. Na parábola da viúva, lá em Lucas 18, Jesus deixa evidente a importância de continuarmos insistindo nas orações. Em 1 Coríntios 15, Paulo, ele fala da sua alegria por aqueles irmãos, porque eles tinham aceitado o Evangelho e continuaram firmes, diferentemente dos Gálatas. Paulo vira-se para eles e diz assim: a mensagem que eu anunciei a vocês é o Evangelho por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. Então a continuação da continuação é capaz de resolver muitos problemas dos cristãos e da igreja. Irmãos, é a falta de continuação, dia após dia, que enfraquece a nossa fé. O que você acha que a pessoa que falou que nós devemos ser transformados de glória em glória tinha em mente? Uma das coisas que ela tinha em mente era a perseverança, a continuação.
Não existem férias, não existem feriados na continuação da fé. A continuação é uma linha firme que liga o ontem ao hoje e o hoje ao final. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A palavra grega metatiteme significa transferir a fidelidade. Era uma palavra usada na época em referência àqueles soldados do exército que se rebelavam, que desertavam. Era também usada para pessoas que mudavam de lado na política, na filosofia e na religião. Quando Paulo usa essa palavra aqui, ele está dizendo o seguinte: Gálatas, vocês são vira-casacas religiosos, desertores espirituais. Vocês estão abandonando o evangelho da graça para abraçar o evangelho das obras. Agora olha que interessante, algo que muita gente não consegue perceber. O verbo usado por Paulo aqui, ele não está na voz ativa, está na voz passiva. Ou seja, ele está no presente e não no passado. O que isso significa? Que o sentido aqui não é que tenhais sido afastados tão depressa. A ideia aqui é que estejais passando tão depressa. Então o uso do tempo presente indica claramente o quê? Que os Gálatas, eles estavam em pleno processo de abandono. Isso nos mostra que eles ainda não tinham dado o passo definitivo. Eles ainda não tinham abandonado tudo. Eles estavam no meio do caminho, eles estavam na direção da apostasia, mas ainda era possível descartar essa atitude deles. Foi por isso que Paulo escreveu. Foi por isso que o apóstolo escreveu essa carta. Porque se eles já tivessem abandonado, de nada valeria a carta. Mas como eles ainda estão no processo de abandonar, Paulo lhes escreve. E aí então o verso 7, que é o último que a gente vai estudar hoje, ele diz assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quando a gente ouve essa expressão de Paulo, o qual não é outro, parece que Paulo está se corrigindo aqui, né? É como se ele estivesse dizendo assim: eu chamei isso de evangelho? Como pude? Porque essa doutrina aí dos Gálatas, dos judaizantes que estão tentando infiltrar na igreja da Galácia, essa doutrina que os judaizantes pregam, ela não tem o direito de ser chamada de evangelho. É como se Paulo reconhecesse que aquilo que ele acabou de dizer, ou seja, admira que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É como se Paulo reconhecesse que esse para outro evangelho era um equívoco. Porque ele diz assim: não pode existir outro evangelho. Não existe um segundo evangelho verdadeiro. Tudo que for adicionado ou que for retirado do evangelho da graça não é evangelho, é perversão. Então pode parecer que Paulo está se corrigindo, mas não está. O que ele está fazendo aqui é de uma forma brilhante. Inclusive, gente, fazer um parêntese aqui, o apóstolo Paulo, ele é considerado por várias instituições não religiosas uma das maiores mentes da história. Quem analisa a mente paulina percebe como que ele era um gênio. Então, ele não se enganou. O que ele está fazendo aqui é um trocadilho. Ele usa de um trocadilho para desmascarar o ensino dos judaizantes. E só
percebe esse trocadilho aqui quem conhece a língua original, ou então estuda lá. Eu conheço a língua original? Quem me dera. Mas eu li. Onde que eu li? Aqui nos comentários. Que se você não tiver acesso e não ler, você não vai aprender e não vai crescer. Existem duas palavras na língua grega para a palavra outro. A palavra outro, existem duas palavras no grego para designar essa palavra. A palavra héteros e a palavra allos. Héteros significa outro de outra substância, diferente. Você deve ter lembrado aí de heterossexual. É a palavrinha. É aquele que é casado ou que tem atração por uma pessoa do sexo diferente. Hétero. Outro de outra substância, diferente. E a palavra allos é outro da mesma substância. Então a leitura poderia ficar assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para héteros evangelho, o qual não é allos. O que os falsos mestres pregavam, Paulo diz, é um evangelho héteros. Ou seja, é um evangelho de tipo diferente. E não um evangelho allos, ou seja, do mesmo tipo. Paulo está dizendo, não é um evangelho alternativo, é um evangelho pervertido. Então ele usa esse trocadilho de forma brilhante. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, da salvação pela fé em Cristo. O outro evangelho denunciado por Paulo é o evangelho das obras, que acrescenta ao sacrifício de Cristo os ritos da lei como condição para a salvação. Paulo diz, esse evangelho é a perversão do verdadeiro evangelho. Ele anula completamente a obra de Cristo na cruz. Ele acaba com a graça. Ele é tão diabólico que uma maldição é lançada sobre ele, sobre aquele que praticar e o proclamar. Então, ao dizer que o outro ensino não é nada, Paulo está desdenhando da doutrina dos falsos mestres. Paulo está dizendo, essa doutrina que eles ensinam não é nada. O que você percebe aqui? Ironia, desprezo, descaso, deboche, escárnio, zombaria de Paulo. O que eles pregam não é nada. Isso é um zero à esquerda. Paulo está ironizando o que aqueles homens estavam ensinando. Algumas vezes, nós percebemos tantas atrocidades que são cometidas em nome de Deus, que a reação é o desprezo e a ironia. É impressionante. Diante de tantas anomalias, a nossa reação é o desprezo. Não é possível. Não é possível que eu estou vendo isso. Não é possível que eu estou ouvindo isso. Agora preste atenção numa coisa. Nós não devemos desprezar nem ironizar as pessoas. O nosso desprezo e ironia deve ser para com as ideias das pessoas. Se você for capaz de separar uma coisa da outra, tudo bem. O problema surge quando nós desdenhamos das pessoas e não das suas ideologias. Quando você lê as epístolas paulinas
Em vários momentos, Paulo vai ironizar e desprezar as ideologias a qual ele combatia. O que ele está dizendo àqueles falsos mestres é o seguinte: o que vocês ensinam não é nada, não tem nenhum valor, não serve de nada, não presta. Nos dias de hoje, a semelhança daquela época, a igreja evangélica, ela se tornou muito confusa quanto à natureza do evangelho. O que é uma pessoa evangélica? O que é uma pessoa evangélica nos dias de hoje? Você consegue defini-la? Há pouco tempo eu fui pregar numa igreja e o pastor falou assim: nós temos aqui irmãos da Assembleia de Deus, nós temos aqui entre nós essa noite irmãos da Universal. Eu falei assim, aí ele falou: irmãos da Universal, nós temos aqui entre nós irmãos da igreja do R.R. Soares, Internacional da Graça. Aí eu pensei assim: meu irmão não é, porque o Deus que eu adoro não é o Deus que é pregado ali, não. Pode até ser que existam pessoas que se converteram lá, não duvido disso, eu creio nisso. Mas o Deus pregado pelas Escrituras não é o Deus que eles pregam lá. Porque o Deus que eles pregam lá é o mesmo Deus que os judaizantes estavam pregando aqui. É o Deus que salva através da graça, mas através de obras. O que é que um evangélico crê nos nossos dias, irmãos? Como que um evangélico vive nos dias de hoje? Não é de hoje que eu ouço falar que a igreja evangélica brasileira passa por uma crise de identidade. Eu me lembro quando eu era adolescente, lá na Coroa, um pastor chamado Davi Alencar pregou sobre os valentes de Davi, pregou sobre a águia, sermões assim que marcaram quem estava ali. E num dos sermões que ele pregou, ele disse assim: a igreja evangélica brasileira passa por uma crise de identidade. Isso tem o quê? Tem mais de 20 anos. Práticas como unção do riso, cair no Espírito, vômito do Espírito Santo, são tidas, e tantas outras, são tidas como evangélicas. Olhem para as personalidades brasileiras que se dizem evangélicas. É de dar frio na barriga. Então o termo evangélico, ele está esfacelado. Tempos atrás significava alguma coisa, hoje não. Então eu encerro dizendo o seguinte: não abandone o Evangelho. Eu não sei quais são os caminhos que Deus tem para todos nós que aqui estamos. Mas pode ser que por força do destino, por algum motivo, a gente precise um dia não mais ver um ao outro, não mais congregar um com o outro. Por exemplo, nesse exato momento, a família de José e o Águida estão indo para Belo Horizonte. Saíram hoje de manhã. Nunca mais, eles estarão congregando com a gente aqui. A gente não sabe quais são
destinos que Deus tem para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se algum dia você precisar sair dessa igreja e procurar outra, o mais importante a ser buscado é saber se naquela igreja é pregado o verdadeiro evangelho. Ao escolher um povo a quem se unir, pastores a quem se submeter, um rebanho a congregar, nós precisamos saber se ali é pregado o verdadeiro evangelho. Saber se uma igreja nutre, defende e prega o evangelho é vital. Se o evangelho não estiver ali, foi-se a glória de Deus. Em muitas igrejas pode ter música boa, oração, boas programações, assistência social, e não ter o evangelho. Não significa que uma igreja não deva ter boa música, boas programações, assistência social. Deve sim. Mas estas e tantas outras coisas não substituem o evangelho. Irmãos, nós precisamos, assim como Paulo fez com aquela igreja, defender e abraçar o evangelho. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que o evangelho da graça de Deus seja pervertido, mercadejado no nosso meio. Eu encerro com a leitura da letra dessa música tão interessante, escrita pelo Paulo César. Você pode acompanhar aí. Ele diz: eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Que letra extraordinária que esse homem escreveu. Que conhecimento teológico, que fala do que é o verdadeiro evangelho, fala da depravação total, fala da eleição incondicional, mas também fala da responsabilidade humana. Ele diz: ninguém, apesar de tudo, ninguém será liberto sem que clame. Nós precisamos defender, e não podemos, não devemos nos esquecer daquilo que temos aprendido ao longo dos anos como igreja. Que jamais venha a ser dito sobre nós ou acerca de nós que nós deixamos o verdadeiro evangelho e trocamos a nossa fé por outro evangelho que na verdade não é outro.
Que Deus nos abençoe. Amém.